Bom dia, irmãos. Agora acho que está melhorando, né? Que alegria poder estar com vocês aqui, poder compartilhar da palavra de Deus, poder falar daquilo que o Senhor fala, né? Poder de alguma forma ser um instrumento, um canal, eu gosto de dizer um cano, né? Não o cânon bíblico, mas o cano mesmo que tem na tua casa. Você abre a torneira, sai água, por quê? Porque tem toda uma estrutura de cano ali por baixo, né? Então nós nunca olhamos para o cano em si, não é verdade? A não ser que ele tenha algum tipo de problema, sujeira, vazamento, e é assim que eu gosto de me sentir. Não importa quem esteja, né? Importa que a água seja limpa, não é assim na nossa casa? Então, nessa manhã eu espero poder trazer essa água limpa, né? Nas palavras do pastor Josué, sempre quando ele nos ensina sobre o labor, o trabalho sacerdotal, que nessa manhã você possa receber um pão fresco, amém? Em nome de Jesus. Eu quero pedir para vocês abrirem as Bíblias aí em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, tá? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, eu estou vendo a minha família aqui também, né? Muito legal, Bruna, Roberto, as criançadas. Sejam bem-vindos aí sempre em nosso meio. Eu acho que os Derés que um dia vão dominar o mundo, hein, cara? Tenho certeza, convicção disso, hein, galera? Tome cuidado aí, hein? Sei que existem famílias bem preciosas aqui, já de tradição dentro do Rogate, mas quando os Derés que chegam, meu amigo, o negócio fica estreito, hein? Não é uma palavra de... Eu aprendi com esse negócio de alarme, não é uma palavra de coação, tá? É só... é só a graça de Deus mesmo. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Essa série, isso na verdade é uma série de estudos que surge, né, do estudo de Atos 2, 42, quando especificamente Lucas registra e relata que a igreja perseverava partindo o pão. Então, quando nós vamos para a Escritura e vamos tentar entender o significado do partir do pão, nós vemos que existe uma dimensão bem importante, bem interessante, e que era algo que constantemente era feito, mas não era feito de qualquer forma ou maneira. Era feito fundamentado em padrões, em critérios. E o que nós vemos hoje, claro que não aqui no Rogate, porque nós, né, somos diferentes, amém? Talvez esteja falando pela fé, mas o que nós vemos hoje é o povo de Deus, de alguma maneira, tirando a importância que a ceia tem. Não sei se você já reparou, mas eu tive muitas experiências parecidas com isso. Você chega num lugar, né, e aí eles cantam qualquer coisa, eles falam qualquer coisa, eles pregam qualquer coisa, eles dizem qualquer coisa, e de repente alguém se lembra, puxa vida, primeiro domingo é culto de ceia, e de repente eles correm lá, ajeitam alguma coisa, tal, pegam um pedacinho de pão, pegam um pouquinho de suco, e esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, toma isso daí, e próximo primeiro domingo do mês tem mais. O que nós percebemos com isso? Percebemos que a ceia, que é algo tão central, tão importante, né? Nós temos um rito, vamos chamar de rito, ou um sacramento de iniciação, que é o batismo. Mas nós temos um outro rito de continuidade, de confirmação, de renovação. É um memorial, constantemente devemos partir o pão, nos lembrando daquilo que Cristo fez por nós. E Jesus chega ao ponto de dizer que isso precisa ser feito até que Ele venha. Então nós devemos continuar celebrando a ceia, entendendo o valor, a importância e a profundidade que esse momento tem. Todas as suas implicações e também todos os seus benefícios. Então nós temos percebido que de alguma forma temos perdido o lugar de importância para a ceia. A ceia tem sido feita de qualquer forma, de qualquer maneira, simplesmente como um simples ritual, sem que entendamos a profundidade, as implicações, o significado daquilo que nós estamos celebrando.
Então nós vamos trabalhando vários elementos para até chegar no capítulo 11 de 1 Coríntios e entender, né, de forma um pouco mais clara aquilo que diz respeito à Escritura sobre o partir do pão. Então eu quero só trazer essa ideia, porque talvez em outras oportunidades a gente vai poder trabalhar um pouco mais a respeito disso. Uma outra mensagem que faz parte dessa sequência de estudos, porque a ideia é trabalhar o partir do pão e o significado disso, porque Lucas usa essa expressão. Depois, a instituição da ceia, da onde vem a ceia para nós, ela vem de Jesus. Então a instituição da ceia por Jesus. Depois, da onde vem a ceia para Jesus, ela vem da Páscoa judaica, a instituição da Páscoa judaica. Tem uma mensagem no canal da igreja, lá no Rogate TV, falando sobre Jesus, o Cordeiro Pascual. Tá? Essa mensagem explica da onde a ceia surge e vincula a ceia do Senhor à Páscoa que foi estabelecida por Deus em Êxodo capítulo 12. Então depois daqui você pode assistir essa mensagem e você vai ter muito mais luz e clareza. E então depois de toda essa construção e esse entendimento, nós chegamos em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Tá? O que eu quero dizer com isso? É que existe muito mais para saber a respeito da ceia. Mas nessa manhã eu quero te dar tipo aquele Neosaldina de 1 grama, não sei quem tem dor de cabeça sabe o que é isso, né? Às vezes você toma aquele de 500 e não dá, aí você tem que ir lá e tomar aquele de 1 grama. Então nessa manhã eu quero te dar aquele paracetamol de 1 grama, né? Aquilo que não vai incluir ou resolver tudo, mas condensado traz algo importante e que, se for considerado e levado a sério, vai me instruir e principalmente vai abrir a minha mente em relação à celebração da ceia. Ok? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Tá? Muita gente pensa que Paulo aqui, de alguma maneira, ele está recebendo algum tipo de revelação especial, tá? Mas o que acontece aqui é que Paulo está seguindo a instrução formal que foi dada por Jesus na noite em que ele foi traído. Instrução essa que é registrada nos evangelhos, tá? Jesus ele está celebrando a Páscoa, e a Páscoa, ela era uma cerimônia realizada para celebrar a gloriosa libertação de Israel do Egito. Enquanto eles estavam celebrando a Páscoa judaica, Jesus ele pega os elementos que estão presentes na própria cerimônia judaica, na própria Páscoa, e ele vai atribuir novos significados a esses elementos. Okay? Então ele diz que recebe do Senhor algo que ele entrega e algo que foi recebido na noite em que ele foi traído. Ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu. E é daqui que surge a expressão partir do pão. Porque o pão sem fermento, que era dado na celebração da Páscoa, ele era partido por aquele que encabeçava a mesa, por aquele que estava dirigindo a cerimônia. Esse pão, ele era partido, e aquele pão lá na Páscoa sem fermento, ele era um pão que representava a pressa que os israelitas tiveram em sair do Egito, porque o juízo de Deus estava sendo derramado sobre aquela terra. Então ele toma aquele pão, ele parte o pão, ele dá graças e diz: esse pão é o meu corpo, corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. De maneira semelhante, depois de haver ceado, né, ele comeu, eles tomaram uma refeição, e quem conhece a Páscoa judaica, depois você pode procurar no Google, é uma refeição completa. Ele toma também o cálice dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que vocês o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então nós estamos vendo Jesus celebrando a Páscoa judaica, levantando elementos presentes nessa cerimônia e trazendo, atribuindo novos significados para esses elementos. O pão representa o corpo de Jesus, corpo que foi entregue por cada um de nós. O cálice, mais precisamente o conteúdo do cálice, representa o sangue do Cordeiro, que vai inaugurar a realidade da nova aliança.
E essa celebração que foi instituída por Jesus e que posteriormente é chamada pela igreja em Atos dos Apóstolos de partir o pão, ela precisa ser realizada de forma completa. Toda a cerimônia, do começo ao fim, ela precisa ser feita em memória de Jesus. Tudo na celebração da ceia precisa ser feito em memória de Jesus. E todas as vezes que nós fazemos isso, que celebramos essa santa comida, nós estamos anunciando. E qual é o significado da palavra anunciar? É proclamar publicamente tudo aquilo que Cristo fez por nós. E nós vamos seguir publicando isso, nós vamos seguir falando disso, nós vamos seguir lembrando-nos a respeito disso, até o dia em que Cristo volte e nos tome para si. E uma vez que eu tenho em claro o significado dos elementos, porque o meu foco não vai ser tanto o significado deles, você já vai ver que eu já vou passar para o versículo 27. Tendo em claro o significado dos elementos, o próximo passo então é poder reconhecer quais são as implicações práticas para celebrar, para estar apto à celebração da ceia. Paulo, na carta aos Coríntios, ele precisa levantar pelo menos 3 questões quando ele olha para o contexto daquela igreja. E são 3 questões que nós precisamos considerar nessa manhã. Paulo aos Coríntios vai falar a respeito do comer indignamente. E nós precisamos saber qual é o significado de comer a ceia indignamente. Paulo vai salientar, ele vai mostrar para nós a importância do autoexame. Porque é necessário realizar um autoexame antes de participar da mesa do Senhor. E ele também vai levantar uma outra questão que está vinculada ao comer indignamente, que é discernir o corpo, ou o discernimento do corpo. Automaticamente, depois que Paulo, no seu texto, o texto que nós estamos lendo, menciona o significado dos elementos, a Escritura então começa a tratar dessas questões. Vá comigo aí para o versículo 27. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Veja que interessante. Ele falou dos elementos, falou da instituição da ceia, disse o que cada uma dessas coisas representa, fala da importância disso, fala de como isso precisa ser realizado, e agora ele vai trazer uma ênfase ainda maior. Ele diz: por isso, por toda a solenidade do momento, pela importância do sacrifício realizado por Cristo, por isso, por ser algo central para a realidade da nossa fé, por ser algo que não pode ser removido, trocado, substituído, por causa disso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor de forma indigna ou indignamente, olha só qual é a consequência disso: ele será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então nós vemos que o texto, irmãos, ele é enfático naquilo que ele apresenta. Ele está dizendo com todas as letras que se eu como disso indignamente, eu vou ser réu do corpo e do sangue do Senhor. É extremamente direto, enfático. Mas para que esse versículo possa ficar claro, primeiro, nós precisamos entender o contexto no qual os irmãos de Corinto celebravam a ceia do Senhor. Essa era uma única refeição. Eles literalmente comiam, faziam uma refeição. Essa era uma única refeição. Essa refeição era realizada como um memorial do sacrifício e libertação alcançada por Jesus naquela cruz. Obviamente tinha mesa, tinha comida, tinha prato, tinha gente. Obviamente então existia comunhão humana. Mas o foco principal do partir do pão era a comunhão espiritual. Essa ceia que foi instituída por Jesus e que foi mencionada por Paulo como uma tradição que já era bem conhecida do povo de Deus naquela época, ela seguia o padrão, como eu disse para vocês, do que foi estabelecido na Páscoa. Seguindo o padrão da Páscoa, ela não era algo apenas para a confraternização da igreja, por mais que exista a confraternização, mas o fim não é esse. É diferente de um churrasco que você faz na sua casa e chama os irmãos da igreja para compartilhar com você. O foco é em memória de mim. O objetivo é
trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E o que nos traz esperança é que sobre nós está a mão do Senhor estendida, porque estamos em um tempo de graça e favor, que nos foi aberto desde o dia em que Cristo morre na cruz, e aquele véu se rasga, e nós temos acesso único, exclusivo por meio dele, ao nosso Pai Celestial. Então esse é o ponto importante. Não era algo apenas para confraternização, porque tinha que ter essa consciência. As pessoas tinham que estar convictas daquilo que elas estavam fazendo. Era um memorial que do começo ao fim enfatizava o que foi feito por Jesus em nosso lugar e em nosso favor. Do começo ao fim é algo que comunica quais são os benefícios, as implicações, os desafios que o sacrifício de Jesus traz sobre as nossas vidas. Mas como se tudo isso ainda não fosse suficiente, irmãos, tudo deveria ser celebrado em verdadeiro quebrantamento, comunhão e unidade. Eu não posso desprezar o cerimonial, eu não posso deixar de me examinar, e eu não posso deixar de olhar o próximo. É isso que o versículo está dizendo. E é justamente aqui onde as coisas em Corinto se complicam. Você sabe que onde tem pessoas tem problemas, não é verdade? Aonde tem pessoas tem treta, não é verdade? Aonde as pessoas estão, problemas terão que ser resolvidos. E é aqui onde as coisas em Corinto se complicam. Porque quando nós começamos a ver os problemas que essa igreja tem, quando nós começamos a ver os problemas dessa comunidade, nós vemos que tudo que acontece em meio a esses irmãos, e que por sinal está sendo tolerado por muitos deles, está em oposição de tudo aquilo que está proposto na Santa Ceia. A carta de Paulo aos Coríntios é uma das cartas que mais tratam problemas da vida da igreja. Por sinal, Paulo escreve essa carta justamente para tratar desses problemas. Paulo se encontra com alguém que bate a letra para ele da situação da igreja, alguém que está dentro da igreja, faz parte da igreja, porque quem olha de fora uma igreja, talvez deslumbrado por sua estrutura, pela beleza dos seus membros, né? Talvez deslumbrado por tudo aquilo que essa igreja pode fazer, ela pode ter uma impressão, uma compreensão equivocada. Mas quem faz parte, está dentro e conhece a verdadeira realidade, ele sabe como as coisas são. Então alguém que fazia parte dessa igreja se encontra com Paulo e dá a letra para ele do que está acontecendo de fato no meio da congregação. Como estão as coisas de dentro para fora e não apenas de fora para dentro. E nessa comunidade existiam divisões, dissensões, partidarismos, imoralidades, omissões, litígios. E todos esses pecados, eles eram pecados deliberados, ou seja, as pessoas conscientemente decidiram ter esse estilo de vida. E quando eu decido viver na prática do pecado deliberado, eu estou abertamente em contra do que propõe a ceia do Senhor. O não reconhecer e abandonar essas atitudes, o cultivo desse estilo de vida, a insistência em não querer experimentar o poder de transformação do Evangelho e a falta de compaixão pelo próximo, descaracterizava a celebração da ceia em meio a essa congregação. A atitude, o pecado dessa galera e a dureza de coração deles fazia com que aquele ambiente, aquela igreja se transformasse em uma igreja inapropriada para a celebração da comunhão. Porque eles estavam dizendo algo por meio do sacramento, mas a vida deles dizia totalmente o contrário. Paulo olha para isso e diz: não dá, gente. Não dá, porque a gente não tem uma religião. Não dá, porque não se trata do nosso esforço de chegar até a Deus, ou de fazer algumas coisas mágicas para que sejamos aceitos por Ele. Não. Nós não fazemos algo para ser aceito por Ele. Nós fazemos isso porque Ele já nos aceitou. E o âmago da ceia é entender a profundidade do Evangelho.
O âmago da ceia é entender o quanto nós fomos amados, é entender o poder do Evangelho em transformar nossas vidas, em nos fazer pessoas diferentes, em nos abrir um novo e vivo caminho, e nos pôr em comunhão, em conexão direta com o Pai. É tão precioso, irmãos, é tão maravilhoso, é algo tão fantástico. E essa igreja, ela vivia de uma forma tão complicada, que Paulo tem que repreender eles de uma maneira tão dura, que Paulo chega ao ponto de dizer: galera, é melhor que vocês nem se reúnam, porque o ajuntar-se de vocês faz mais mal do que bem. Olha o que ele diz no versículo 17, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, ele diz: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Não tem como elogiar o estilo de vida na prática do pecado. Ele diz: eu não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor. Vocês se juntam, cara, e não é para bênção. Não está sendo legal os ajuntamentos de vocês, e sim para pior. Por quê? Porque antes de tudo estou informado. Tinha alguém que estava batendo a letra. Tinha alguém que estava dizendo como era realmente a situação daquela galerinha. Todo mundo no Instagram estava filé, estava bonitinho. Todo mundo no Facebook, mano, estava patrão. Mas tinha um cara lá no meio, uma mulher não sei quem, que disse: aí Paulão, eu sei que você está seguindo a galera da igreja, e eu sei que é só coisa assim, coisa assado, mas na verdade eu te digo que as coisas não são bem assim. As aparências, elas enganam. E ele diz: eu estou informado que há divisões entre vocês quando vocês se reúnem na igreja. E ele chega a dizer: eu creio, em parte eu creio. Porque até mesmo importa que haja partidos, divisões, essas dissensões, essas facções entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pelo fato deles estarem vivendo dessa forma, não havia possibilidade de ser algo bom o ajuntamento desses irmãos. Além de todos esses aspectos que você pode ver desde o começo da carta aos Coríntios, Paulo nesse texto ele traz um acréscimo. Além dos pecados presentes na congregação, eles tiveram a capacidade de adicionar um a mais. Essa palavra divisão que Paulo coloca nesse texto, ela não é necessariamente a mesma palavra que traz a ideia das facções e das dissensões. Ela é uma palavra que marca uma divisão social. Além de todos os problemas que eles enfrentavam na igreja, os mais ricos estavam desprezando e não considerando aqueles irmãos que eram menos favorecidos. Nós estávamos vendo que existia discriminação na igreja. Não era só uma questão de que eu pertenço, que nem eu brinquei no começo, eu pertenço a essa família, você pertence àquela família, a gente brinca e se diverte. Não. Havia uma discriminação em relação às pessoas. Você não faz parte do meu nível, você não faz parte do meu círculo de amizades, então eu não consigo ter nada com você. Você é e acaba sendo desprezado por mim. E com essa discriminação acontecendo, ficava cada vez mais óbvio que a ceia que esses irmãos celebravam, ela podia ser chamada de qualquer coisa, menos de a ceia do Senhor. Ela poderia ser chamada de o que vocês quiserem, aí é a imaginação de vocês. Mas ela não poderia ser chamada de a ceia do Senhor, porque o Senhor, Ele convida a todos, de forma indiscriminada, por meio da graça, do perdão, por meio do sangue, a participar da realidade da sua mesa. Não existindo então solidariedade, vamos tentar trazer para palavras mais... Não existindo então solidariedade no seio da igreja, essas reuniões, elas serviam apenas para acumular mais problemas e para piorar as coisas. Mas ainda assim, em meio a uma situação tão complicada como era a situação da igreja de Corinto, tá? Estou falando de Corinto, tá bom? Talvez, quem sabe? Estou falando de Corinto, tá? Não se ofenda. Você,
Mas em meio a toda essa situação complicada, sabe o que acontece? Algo de bom pode ser tirado. Paulo diz que isso é até mesmo necessário para que irmãos aprovados possam ser reconhecidos no meio da igreja. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que os problemas eles sempre existirão. Que nessa era, que no momento no qual nós vivemos, nós sempre vamos ter que lidar com o pecado. E na vida da igreja nós vamos ter que lidar com as consequências, com os efeitos que o pecado traz. Mas Paulo aqui ele ressalta um detalhe importante. Essas situações, elas servem para marcar uma diferença em relação àqueles que são aprovados e àqueles que estão desaprovados. Aí eu pergunto para você, será que os aprovados seriam os perfeitinhos da igreja? Existem pessoas perfeitas na igreja? Claro que não. Então quem seriam esses aprovados? Essas pessoas que marcam uma distinção clara, uma diferença em meio à realidade da comunidade. Os aprovados, eles seriam os verdadeiros. Os aprovados seriam aqueles crentes raiz, sabe, aquele cristão genuíno, verdadeiro. A palavra que Paulo utiliza para falar a respeito dos aprovados é uma palavra que nos remonta à realidade financeira. Você sabe que naquela época o comércio ele era movido através das moedas. Toda moeda ela precisa ser feita de um determinado metal. O metal precisa ser derretido, precisa ser colocado num molde. Quando ele esfria, pronto, você tem a sua moeda. Agora muitos daqueles que faziam moedas, eles burlavam esse sistema e eles retiravam parte do material necessário para a confecção dessa moeda. Quando eles burlavam esse processo, eles acabavam colocando em circulação uma moeda falsa. Uma moeda que não correspondia com as medidas exatas, ela não tinha o peso, ela não tinha o tamanho, ela não tinha a forma. Por quê? Porque foi tirado o material para que essa moeda pudesse ser feita. Principalmente essas moedas não tinham o peso necessário para caracterizar aquele valor determinado. Isso se transformou numa prática tão intensa que leis e mais leis precisaram ser feitas naquela época para poder frear essa atitude. Mas em meio a tantas pessoas que querem tirar vantagem de tudo, em meio a tantas pessoas que querem viver de qualquer forma para o seu bel prazer e apenas para o seu benefício próprio, surgem aqueles que são os aprovados. Em meio a essa história existiam aqueles que introduziam as moedas na sociedade. Eles eram atravessadores, eles estavam entre o fabricante e o usuário final. Eles atravessavam e eles eram responsáveis por introduzir as moedas. Aqueles que eram desonestos, que não estavam aprovados, eles já tinham um esquema, uma barganha certa, e eles pegavam uma parte e introduziam moedas falsas no mercado. Mas existiam gente que estavam posicionados. Homens íntegros, homens honestos, que não aceitavam esse dinheiro falsificado. E que colocavam em circulação apenas dinheiro genuíno. Esses homens, eles eram chamados de dóquimos, ou eles eram chamados de os aprovados. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Paulo está dizendo que sempre vão existir pessoas que querem introduzir o falso. Sempre vão existir pessoas que querem viver de forma desordenada. Sempre vão existir pessoas que querem fazer as coisas de qualquer forma, buscando o seu lucro, o seu benefício, o seu bel prazer. Mas isso termina quando? Isso termina quando elas se encontram com essa pessoa aprovada. Porque essa pessoa aprovada, ela tem uma atitude diferente. Ela sabe que se ela não tratar a situação nos termos bíblicos, isso apenas vai se perpetuar, isso apenas vai aumentar, e o problema na congregação vai tomar uma outra proporção. Por que é que, por exemplo, a fofoca nunca acaba na igreja? Porque sempre o fofoqueiro encontra outro.
Mas o dia que o fofoqueiro encontrar alguém que é aprovado no seio, no cerne da sua congregação, o que vai acontecer com isso? Ele vai olhar e vai dizer: peraí, mano, as coisas não são bem assim. Deixa eu ligar para a pessoa. E aí o outro do outro lado já treme, né? Deixa eu falar com ele. Vamos tomar um café junto, vamos esclarecer os fatos. Vamos ver se realmente as coisas são da forma que você está me dizendo. Paulo está dizendo que os problemas existem e não deixarão de existir, mas eles nos dão uma oportunidade. E qual é a oportunidade que os problemas no seio da igreja nos trazem? A oportunidade de vermos qual é o nosso nível de maturidade. A oportunidade para ver se realmente nós estamos sendo aprovados ou não. A oportunidade para ver se realmente nós estamos vivendo o Evangelho como o Evangelho diz que nós devemos vivê-lo. Não sei você, mas isso para mim é tão legal. É tão legal porque não isenta ninguém e não tira ninguém. Isso faz de nós uma comunidade que constantemente está se desafiando. Porque eu tenho os meus problemas, você tem os seus problemas, eu tenho os meus erros, você tem seus erros, eu tenho meus pecados, você tem os seus pecados. Mas quando nós temos irmãos aprovados em nosso seio, que se levantam com maturidade, com autoridade, com a Bíblia nas mãos, para resolver nossas causas e questões, irmão, eu acredito que nada pode nos parar. Eu acredito que nada pode nos impedir de chegar no lugar que nós devemos chegar. Ter pessoas assim no meio da nossa congregação é extremamente precioso. Por quê? Porque eles têm uma consciência de que não devem perpetuar os problemas. Porque eles têm uma consciência de que eles não devem cultivar pecados. Esses irmãos entendem que eles são uma espécie de filtro para suas igrejas, para suas comunidades, e eles começam a barrar aquilo que não está certo, e o papel deles é promover apenas o genuíno. Dá um glória a Deus aí, fala alguma coisa, meu Deus. Fala, eu quero ser esse cara, eu quero ser essa mulher, estou cansado. Eu quero que em mim as coisas parem, e que a partir de mim flua só o genuíno. Eu quero que em mim o pecado pare, e que apenas eu possa contribuir para o benefício e a santidade da igreja. É isso que Paulo está falando. Que nós precisamos desse tipo de pessoa que vai marcar na nossa congregação essa diferença. Sabe, aqueles irmãos chatos, mas não chato porque são caprichosos, e não capricho porque fazem algo bem feito, mas capricho no sentido de que realmente eles querem algo para o seu bem pessoal. Em espanhol, quando você vê alguém que é muito complicado de lidar, que só quer que faça-se a sua vontade, eles chamam essa pessoa de caprichoso. É um caprichoso. Nós não precisamos desse tipo de pessoas. Nós precisamos de pessoas que querem fazer o que a Bíblia diz. Que são caprichosos em relação à Escritura. E que dizem, nós só faremos aquilo que a Bíblia diz que nós temos que fazer. Sendo mais específico, essas pessoas aprovadas são aqueles que sabem como lidar biblicamente com cada situação que se apresenta em meio à congregação. Elas não estão fundamentadas em opiniões pessoais, em desejos pessoais, em entendimentos pessoais, mas elas querem lidar de forma bíblica com a situação que se apresenta. E dessa maneira, essas pessoas contribuem para a resolução dos conflitos, e não para o aumento deles. Quer ser essa pessoa ou não? Quero. Olha o que diz o versículo 20. Diz assim: quando, pois, vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando vocês comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que também há quem se embriague. Vocês não têm casa onde vocês podem comer e beber? Ou vocês estão menosprezando? Olha a questão do menosprezo. A igreja de Deus
e envergonhando, se lembra daquela distinção entre classes, e envergonhando os que nada têm. Que vos direi? Eu vou louvar, eu vou elogiar vocês por causa disso? É claro que não. É claro que eu não posso louvá-los em relação ao que está acontecendo no meio dessa igreja. Então perceba que o nível de discórdia nessa igreja ele era altíssimo. A competição entre os grupos, ela tornava insustentável uma genuína vida em comunidade. Por quê? Porque cada grupo, ele estava se sentindo superior aos demais. Paulo escreve, como eu falei para vocês, essa carta para intervir nessas situações. E eu quero mostrar para vocês alguns exemplos aqui, só para que a gente possa ter claro. Vá comigo em 1 Coríntios 3:1. Vamos ver o nível do problema. Tá? Vamos olhar para a profundidade do problema, para o nível do problema. Tá? Vamos ver como Paulo precisa intervir para mostrar que as coisas não são como eles estão pensando que elas devem ser. Versículo 1 diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Imagina alguém chegando na igreja dizendo isso para nós. Cara do céu. E sim como a carnais. Olha o nível do esquema aqui. Como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda vocês não podem suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós, olha o que tinha na igreja: glória, fogo, poder do Espírito Santo. É isso que havia na igreja? Não, é por isso que eu gosto da Bíblia, mano. A Bíblia joga limpo com a gente. E que havia no seio dessa igreja, e olho, era chamada de igreja. Porque aí tem gente que vai começar com discussões A e B. É uma carta escrita à igreja de Corinto. E o que existia na igreja? Ciúmes, contendas. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou do pastor Josué, o outro do William, o outro do DH, não é evidente que vocês andam segundo os homens? Olha só que interessante. Claro que eu estou forçando a barra aqui, mas para que vocês entendam a nossa dinâmica. Veja como é simples e fácil fazer com que o partidarismo surja em meio a uma congregação. É apenas se mover por meio das personalidades. É querer ter uma vida fundamentada na personalidade do outro. Sabe, é tão interessante isso. Porque a igreja, ela começou a fundamentar sua experiência, não necessariamente no que devia, mas na personalidade humana. E isso fez com que as facções, as dissensões, elas começassem a crescer no seio da igreja. Porque o DH vai falar para você algo que talvez você não goste. Mas aí o que você vai fazer? Você vai buscar a opinião do William. E talvez o William, não conhecendo o contexto, te diga algo que te agrade. Aí você olha para o DH e fala: não, o DH não é um homem de Deus, o William é. Você não imagina o perigo que isso pode trazer para a nossa vida comunitária. Eles caíram nesse erro e olhar mais para as personalidades do que para a Bíblia. Eles caíram nesse erro de enfatizar mais os homens do que a Deus. Eu não sei você, mas hoje as pessoas são sedentas disso, não é verdade? Elas são sedentas, elas querem ter um guru, elas querem ter um oráculo. Tudo que elas vão fazer, elas têm que perguntar para alguém. Não sei se você percebeu, mas pega no Google como cozinhar arroz. Vai ter lá a resposta no Google. Eu sei que tem irmãos que precisam aprender a cozinhar arroz, mas olha o nível de vida que nós estamos gerando.
As pessoas, elas não têm mais essa autonomia, essa consciência de que elas têm em frente a elas uma vida que precisa ser vivida. Elas não têm mais a consciência de que suas decisões são pautadas na Escritura. E que a Escritura é regra de fé e prática. Elas estão mais interessadas na opinião de fulano, ciclano, beltrano, do que necessariamente no que a Escritura diz. E aí o culto às personalidades se transforma em uma realidade. Mas olha só o que Paulo diz. Ele diz assim: quem é Apolo? Quem é Paulo? Senão servos através dos quais vocês creram. E ele termina dizendo isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Cada um tem uma graça, cada um tem um dom, tem um talento. Eu não digo que agora temos que desprezar os nossos líderes, não. Só digo que não devemos pôr sobre eles uma responsabilidade maior do que a que eles já têm. Está comigo? Hã? Não é interessante isso? Deus te deu 2 perninhas. Você possa andar com elas. Deus te deu o Espírito Santo. Deus te deu a Bíblia. Deus te convida todos os dias à sua presença. Claro que existem situações e situações, e nós como pastores, nós estamos abertos e disponíveis para aconselhar, para ajudar. Mas às vezes vem perguntas para nós que nós não vamos poder responder, irmãos. E nós vemos que essas perguntas vêm de uma carência que apenas o Senhor pode completar. Apenas o Senhor pode preencher. Que apenas a presença e a palavra pode vir por meio do Espírito Santo e ajudar. Não estou me isentando da tarefa e nem isentando nenhum pastor da tarefa, mas estou dizendo, irmãos, que a nossa vida não esteja fundamentada na personalidade do outro, porque isso não acontece apenas na igreja, isso acontece também fora. Quantos maridos são omissos porque a esposa tem uma personalidade mais proeminente do que a dele? Quantas esposas são omissas porque o marido tem uma personalidade mais proeminente do que a dele? Quantos pais ofuscam seus filhos? Quantos filhos desconsideram os seus pais porque não entendem essa dinâmica? Agora, se nós conseguirmos entender e chegar no equilíbrio, conseguirmos ver a função de cada um, que é o que Paulo faz. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Ele simplesmente está trazendo a função de cada um, dizendo que nós somos servos, por meio do quais vocês crestes. Nós estamos aqui para servir no que é preciso. Nós somos o Peretes, nós estamos nesse navio, nós estamos embaixo dele e nós estamos fazendo força. O servo era esse cara que estava debaixo do navio, remando para que o barco andasse. É isso que nós somos. Cada um tem seu lugar, sua função, e isso é maravilhoso. Paulo intervém de forma direta para quebrar esse partidarismo, mas não é só o partidarismo, há também imoralidade. Veja 1 Coríntios 5:1, dá uma acelerada agora, tá? 1 Coríntios 5:1, veja só, vá do 3 para o 5, Paulo diz, geralmente, ou seja, não foi algo uma vez que aconteceu, mas geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Mano, nem os caras do mundo estavam fazendo aquilo que os malucos estavam fazendo dentro da igreja. Nem as pessoas que não tinham temor, conhecimento de Deus estavam fazendo aquilo que os que tinham temor e conhecimento estavam fazendo. Ele diz que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. O cara estava tendo um caso com a madrasta dele. E olha só, mais uma vez a Bíblia jogando limpo, mostrando para nós como as coisas têm que ser. Mano, Paulo escreve uma carta, mandando para a igreja, dizendo que tem um cara que está se relacionando com a madrasta. Hoje, se você fala qualquer coisinha para as pessoas, elas já se ofendem. Mano, ficou registrado como escritura para nós. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer.
Para pecados deliberados, meus irmãos, o confronto precisa ser direto. A Bíblia traz duas formas para tratar com o pecador. Uma é a forma que se trata com um pecador arrependido. A outra é a forma que se trata com um pecador endurecido. Quando um irmão peca, você vai lá em Mateus capítulo 18 e ali Jesus diz como ele deve ser tratado. O irmão pecou, você vai e repreende o seu irmão. Se o teu irmão te ouviu, significa que ele é um pecador com o coração mole, brando, suave, um pecador arrependido. Uma simples palavra, uma simples conversa trouxe aquela alma da morte para a vida. Mas se ele é duro de coração, você vai falar e ele não vai ouvir. Você vai chamar a liderança da igreja, né, os presbíteros, vai lá, ele não vai ouvir. Você vai abrir a situação para a igreja, ele não vai ouvir. E aí você precisa começar na vida dele o processo tudo de novo. Que é o que Jesus diz, trate ele como gentil, né, como pecador. Não é para abandonar, lançar a própria sorte, mas para recomeçar o processo. Esse irmão até agora não entendeu nada. Ele precisa começar a ouvir o evangelho de novo, para que a sua vida seja. Então você vê as diferenças entre alguém quebrantado e entre alguém endurecido. Agora, quando um líder peca, é um pouco diferente. Por isso que Tiago fala que para aqueles que ocupam posições, as coisas são diferentes. Eles são muito mais cobrados do que os demais. Quando um líder peca, Paulo diz que ele precisa ser repreendido publicamente para que os outros temam. Então veja como a Bíblia vai nos dando toda a letra. Como o DH falou, a gente não está inventando a roda, a gente só quer usar ela. Veja como a Bíblia vai mostrando para nós. Paulo está expondo um pecado, Paulo está tratando uma situação. Paulo está trazendo à luz algo que precisa ser resolvido e resolvido com urgência. E ele diz no versículo 2, e contudo vocês ainda estão ensoberbecidos e não chegaram a lamentar. Paulo está dizendo que quando há pecado no seio da igreja, a gente não tem que se levantar soberbo e dizer, tudo está bem. Tentar encobrir as coisas, tentar esconder as coisas, jogar sujeira para baixo do tapete, não. Quando há problemas na congregação, nós temos que aprender a lamentar, a chorar e a dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Olha só, irmãos. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder do nosso Senhor Jesus, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha o que o pastor falou para os caras. Irmão, você não quer se arrepender do seu pecado. Você quer viver nessa prática até o fim da sua vida. Quero. Então vem aqui que eu vou orar com você. Pai, eu entrego essa alma ao Satanás. Mas que o Satanás arrebente ele. Para que ele entenda e perceba quão grande é o amor que o Senhor tem por ele. Se ele não quis vir por esse amor, eu tenho certeza, né, que a dor, o C.S. Lewis diz que a dor é o megafone de Deus. Dor é um megafone. Deus fala conosco em meio às situações corriqueiras e ordinárias da vida, mas Ele grita aos nossos ouvidos em meio à dor. Dor é um megafone de Deus. Agora o problema em si não era o partidarismo e moralidade, porque enquanto pessoas estiverem envolvidas, irmãos, nós vamos ter problemas. Você entende que o problema em si não é existir o pecado, ou ter problemas, ou situações, ou complicações. Nós vamos sempre ter isso enquanto estivermos lidando com pessoas. Mas a questão é a desconsideração dos fatos. A questão é a forma leviana como as coisas são tratadas dentro da igreja evangélica hoje. Esse é o problema.
O problema é anestesiar consciências que não estão arrependidas por meio de um rito que para elas não tem sentido ou significado. Esse é o problema. Por isso estou falando, devemos trazer a ceia e colocá-la de novo no seu lugar de importância. Esse é o ponto. Agora você entendeu, porque eu prego aqui 3 vezes por ano, né? Tô brincando, DH. E eu não estou bravo. Às vezes eu tenho que dizer, não estou bravo. Nem ressentido, nem magoado, nem triste. Eu estou feliz. Feliz porque eu sei que vocês são uma igreja bíblica. Feliz porque eu sei que vocês querem andar nesse padrão. Feliz, vou até ser ousado, feliz porque vocês andam nessa realidade. A verdade de Deus não nos assusta. Ela nos alegra, nos estimula. Ela é pregada e nós dizemos glória a Deus, porque é isso, Senhor. Porque nós vemos em nosso meio as coisas acontecendo. Nós temos problemas, situações, pecados, mas é tão gostoso ir lá e confrontar e ver um pecador se arrependendo e dizendo: eu não quero mais essa prática, eu não quero mais essa vida, eu quero viver em santidade. É tão gostoso, não é? Tão maravilhoso. Então o problema não é o pecado em si, mas é a desconsideração, a forma leviana, a maneira como se trata a questão da conveniência, da conivência e da omissão que estavam imperando nessa igreja. Talvez para muitos era conveniente não confrontar o pecado do outro, porque ele estava em pecado. Não sei se você já conhece essas histórias. Mano, por que eu vou confrontar o seu pecado? Porque se eu for mexer no seu pecado, vai ter que mexer no meu. Então vamos entrar num acordo. Eu vou ser conveniente com você em relação a essa situação, para que você seja conveniente em relação à minha. Outro problema, a conivência. O que é conivência? Essas palavras, né? Conivência, irmãos, é a cooperação ou a cumplicidade na realização de um delito que é cometido por outras pessoas. Eu sei que o cara está pecando, sei que está tudo errado, mas eu sou conivente com ele. Por quê? Porque eu não denuncio o fato. Por quê? Porque eu não previno aquela pessoa daquela realidade, daquela situação. Isso me faz ser o quê? Me faz ser omisso. Me faz fechar os olhos para tudo aquilo que está acontecendo. E na igreja nós não podemos fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo. Paulo está dizendo: o problema é que vocês querem celebrar a ceia, insistindo em que está tudo bem, mas na verdade o que vocês estão fazendo é fechar os olhos para os problemas da sua comunidade. Esse é um baita de um problema que a igreja de Corinto estava vivendo. Vivendo dessa forma leviana, né? E aí, viver dessa forma leviana e chegar ao ponto de levar um irmão lá diante dos tribunais da época para prejudicar esse irmão era tido como uma atitude normal. Essa igreja ela vivia em meio a litígios entre os irmãos um colocando o outro na justiça. Mas a questão não é a questão da justiça em si, porque a justiça é algo extremamente bom. A questão era que o litígio ele não era apenas praticado em situações extremas e necessárias. Mas parece que pelo teor das palavras de Paulo, que ele era estimulado a ser realizado em qualquer momento e por qualquer coisa. Qualquer bobeirinha os caras estavam entrando com litígios. E aí o que Paulo fala? Capítulo 6, olha o que ele diz: aventura-se algum de vós, tendo em questões contra o outro, submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Olha o que Paulo está falando. Cara, um dia nós iremos julgar o mundo. E você acha que nós, os que iremos julgar ao mundo, não temos condições de julgar causas tão corriqueiras, normais da vida? Isso é o que Paulo está dizendo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, vocês são indignos de julgar essas coisas mínimas. Vocês não sabem que devemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto, vocês, quando querem julgar negócios terrenos, constituir um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. E para vergonha de vocês eu digo: não há porventura nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar no meio da irmandade? Olha só, cara.
Poxa, não tem um cara aí, mano, uma igreja que está em uma região. Não há uma pessoa que possa se levantar com sabedoria para julgar as causas entre vocês. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos. Olha a vergonha que é isso, cara. Olha que coisa feia. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vocês. Cara, é Bíblia. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Olha o baita do problema que Paulo levanta, uma outra questão dentro do seio da igreja. Agora, quando eu olho para todo esse contexto, fica bem mais fácil de entender por que Paulo precisa levantar essas questões do comer indignamente, do autoexame e do discernir o corpo do Senhor. Esses irmãos em Corinto, eles estavam desprezando primeiro o teor cerimonial, a sublimidade do momento. Eles não estavam entendendo a solenidade daquilo que estava sendo feito. Segundo, eles estavam desconsiderando o chamado ao autoexame, que automaticamente é uma implicação ao arrependimento, à confissão de pecados, ao abandono desse estilo de vida. E terceiro, eles não valorizavam o princípio da comunhão, da mutualidade, da unidade necessária para que se celebrassem a ceia. Tudo isso, todo esse contexto fazia com que esses irmãos comessem indignamente a ceia. Por quê? Porque esses irmãos estavam fazendo justamente o contrário daquilo que havia sido proposto por Jesus. E é por isso que Paulo tem que chamar a atenção em relação ao comer indignamente. E agora a gente chega na pregação. O que significa comer indignamente, então? Qual é o significado de comer indignamente? O interessante é que essa palavra, ela aparece apenas nesse versículo. Em todo o Novo Testamento você não vai encontrar, porque geralmente, para entender algo, quando nós vamos interpretar a Bíblia, nós vamos nos basear no uso dessa palavra em outras situações. Então, quando essa palavra é usada em outras situações, qual é o sentido ou o significado atribuído? Então, a partir disso, nós temos luz, clareza, para entender o significado exato do termo. Essa palavra não é utilizada em nenhum outro lugar. Ela é utilizada apenas aqui. E geralmente, pelo fato de não ter um outro lugar que possa trazer luz em relação ao entendimento dessa palavra, a interpretação que nós damos para essa palavra sempre é uma interpretação moral. Não é verdade? Ela sempre está vinculada para nós, para a moral. E geralmente essa palavra é utilizada para causar terror nas pessoas quando nós vamos ministrar a ceia. Eu já participei de ceia que eu fiquei com medo de pegar no pão. Eu falei, meu Jesus, se eu pegar esse pão aí, cara, eu vou ser fulminado na hora. Quando eu colocar, abrir a boca, pá, dá um raio, eu morro. Porque eles usam de um terror, de uma doideira, cara, para pôr na nossa cabeça que realmente nós não somos dignos, né? Só que a questão, irmãos, é um pouco mais complicada. Porque geralmente na interpretação dessa palavra nós vemos um enorme esforço para condenar aqueles que iriam participar da ceia. A grande ideia é convencer pessoas que por causa dos seus pecados elas são indignas. Só que o que Paulo propõe aqui é outra coisa. Paulo vem descascando os problemas, trazendo luz às situações, resolvendo cada questão. Mas para quê? Para que esses irmãos estejam habilitados a participar da ceia do Senhor. Ele não o faz de forma contrária. Ele não está trazendo os pecados para mostrar, vocês não podem. Ele está mostrando os pecados para mostrar, vocês precisam se examinar, se arrepender. E então, arrependidos, vocês podem participar da ceia do Senhor. Isso é graça. Isso é graça, isso é favor, é algo que nós não merecemos. Isso é maravilhoso. A ideia de muitas pessoas é convencer o outro que por causa dos seus pecados elas são indignas e que por isso não podem tomar a ceia. Só que esse tipo de pensamento tem um outro lado que também precisa ser explorado. E qual é o outro lado? Nós temos que pensar em algo.
Quando a gente está diante desse tipo de argumento. E nós temos que pensar nisso. Quando é que nós seremos dignos de tomar a ceia do Senhor? Eu sei o resultado do comer indignamente, sei de todo o contexto que faz com que Paulo faça essa aplicação direta a essa igreja, mas eu também preciso olhar para o outro lado e entender algo: o que ou quando eu serei digno de tomar o pão e a ceia, porque eu até entendo aqueles que não tomam, mas eu acho um problema maior naqueles que tomam. Que sentido? Já vou explicar. É porque eu não tomo porque me senti pecador, porque me senti indigno, porque me senti fora da realidade. Só que nessa forma de ver as coisas, se lembra que eu estou falando de algo específico. Quando eu tomo, então significa que hoje eu me sinto mais santo, mais puro, mais justo, ou talvez melhor do que os demais. Por isso Paulo enfatiza o autoexame, irmãos, porque essas são questões que só você, em seu coração, vai poder resolver. E nós vamos ver ali que cada um examine-se a si mesmo. Não sou nem eu que examino você, cara. Nem você que examina a mim. Mas eu preciso olhar para o meu coração, entender e perceber algumas coisas. Quando nós seremos dignos de tomar a ceia? E essa não é uma pergunta que eu faço de um conformismo com o pecado. Ela não nasce de uma vida dupla, mas ela nasce do reconhecimento da minha real condição. E qual é a minha real condição? É que tudo o que eu faço agora está fundamentado nos méritos de Cristo e não em minha própria justiça. Em outras palavras, não são meus méritos que me fazem dignos, mas são os méritos de Cristo. Não é minha justiça própria, não é porque minha semana foi legal, porque eu orei, jejuei, li a Bíblia, que eu posso chegar no domingo e tomar a ceia. É porque Cristo um dia se entregou naquela cruz, me lavou, me limpou, me purificou, me santificou, e hoje eu posso me acercar como um pecador arrependido, contrito, quebrantado, celebrando aquilo que foi feito em meu lugar e ao meu favor. É por isso, sabe, é algo fantástico, irmãos. Agora imagine constantemente eu fazendo isso, celebrando isso, trazendo isso à luz. Nós temos que deixar essa compreensão popular de que a pessoa, para que possa tomar a ceia, ela precisa ser digna, ou ela tenha que ter o mérito para poder participar. Tudo isso, irmãos, está em contra a graça de Deus, que propõe para nós algo. Tudo aquilo que Deus nos dá está fundamentado nos méritos de Cristo e não em meus méritos pessoais. Eu entendo então, pela graça, que são os méritos de Cristo e não os meus que me fazem dignos de provar desse dom celestial. Nós não devemos esquecer que estamos celebrando o que Cristo fez por nós. Você lembra qual é a ênfase da ceia? Em memória de mim. Nós não podemos esquecer que estamos recordando o seu amor sacrificial, sua entrega perfeita, entrega que nos chama, nos salva, nos santifica, nos transforma, nos aperfeiçoa e nos dá a condição de participar da mesa do Senhor. Esse termo indignamente, ele carrega a ideia de que nós temos que reagir de maneira digna. Não é uma perspectiva moral, mas está relacionado à atitude que nós devemos ter. O que se espera de alguém que se aproxime da mesa do Senhor? Se espera que essa pessoa olhe para si, reconheça, se arrependa e prove contrito, quebrantado, com consciência do que Cristo fez, recebendo o seu perdão, recebendo o seu favor, recebendo o seu amor e agradecendo, grata em saber que isso cobre os seus pecados. É assim que eu me aproximo. Cara, é o ponto. Só que também o termo fala da atitude, ou seja, nós temos que nos aproximar da mesa com a atitude correta. Isso não significa, por não ter uma aplicação moral em si, não significa que não haja a necessidade de santidade. Irmão, santidade
caráter, vida com Deus. Isso é o kit crente. Isso é o básico, é o mínimo para cada um de nós. Isso é o mínimo. A nossa vida mínima parte desde esse ponto. É daqui para lá. Também muitas pessoas podem se equivocar e confiar no que o Bonhoeffer fala em uma graça barata. Em uma graça barata. No contexto da palavra, Paulo está dizendo que há uma maneira de proceder em relação à ceia, onde eu me preocupo comigo, a parada vertical, eu e Deus, e depois a parada horizontal, eu e os meus irmãos. A ceia, queridos, é mais do que você e Deus. É você, Deus. Você, sua esposa, você, seu marido, você, sua família, você, sua congregação. É uma parada comunitária, celebrada e feita para a comunidade. Quando nós não temos essa consciência, nós estamos comendo para a nossa própria condenação. O indignamente pode ser um pouco mais difícil de assimilar, mas eu acredito que é mais fácil falar a respeito de dignamente. Você entendeu que o indignamente está vinculado à atitude, essa consciência em relação a Deus, a mim e ao próximo. Agora, como é que nós poderíamos comer então de maneira digna? Comer de maneira digna, olhando para todo esse contexto, é comer com arrependimento e fé. É comer podendo olhar para os céus com reverência, com temor, mas principalmente com essa esperança, porque estamos fundamentados no que Cristo fez. Podendo pensar em mim, na minha família, nos meus irmãos, na minha congregação. Comer dignamente é comer longe das facções, das dissensões, das divisões, das imoralidades, dos preconceitos, das segregações por classe, raça ou cor ou qualquer outro problema que possa pôr em risco a minha vida com Deus e a minha comunidade. Só que coisa legal, cara. Olha quanto nós temos que acomodar em nossa própria vida quando nós vamos celebrar a ceia. E por que isso é importante? Porque já em Cristo não pode haver grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre. Por quê? Porque Cristo é tudo em todos. Sempre quando eu não consigo olhar o Cristo nos meus irmãos, todo esse problema foi apresentado aos coríntios, Paulo confronta e trata, ele vai ser, vamos dizer assim, uma realidade nas nossas próprias comunidades. O versículo 29, ele deixa isso bem claro, essa questão comunitária. Aquele que come indignamente é o que come sem discernir o corpo do Senhor. E aquele que come sem se importar com os demais. É aquele que come sem se preocupar com a igreja. Aquele que come estando brigado em pecado com aquele que está do lado dele. É aquele que come sem pensar no próximo. É aquele que come sem pensar no outro, irmãos. Ele não entendeu a ceia. E quando nós vamos rastrear essa falta de entendimento, nós chegamos no ponto em que realmente não houve um entendimento em relação ao Evangelho. Agora olha só. Entendendo tudo isso, todo esse contexto, vai ficar bem simples entender a importância do autoexame. Nessa manhã você vai celebrar a ceia. Há coisas dentro de você que você precisa se examinar. Você precisa de autoexame nessa manhã, depois de entender o que é a ceia, depois de ver todo o contexto. Eu acho que fica óbvio que todos nós precisamos. E no autoexame, olha só que interessante, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Agora vemos a importância do autoexame, e também Paulo vai trazer uma ênfase interessante. O homem se examina para poder comer do pão e do cálice. Quando nós vamos realizar esse autoexame, irmãos, eu estou terminando, eu sei que já explodi, mas o que eu posso fazer agora nesse momento, a não ser terminar? No momento da realização do autoexame, nós precisamos ver as duas perspectivas da Santa Ceia. Primeiro, eu preciso entender uma coisa. Em que fundamento está a minha relação com Deus? Isso precisa ser claro para nós.
Você se relaciona com Deus fundamentado em sua justiça própria? Fundamentado no que você pode fazer para Ele? Ou você se relaciona com Deus fundamentado naquilo que Ele fez por você? Esse é o primeiro passo do autoexame. Não é se eu pequei ou não pequei. Isso é posterior. Primeiro, precisa analisar os fundamentos. Porque é disso que se trata a ceia. Fazer algo em memória de Jesus. Por quê? Porque Jesus fez algo para nós. E o que Jesus fez para nós é crucial. Define o rumo da nossa história. É fundamental. Tem implicações claras. Se Cristo não é o nosso fundamento, se a obra de Cristo na cruz não é o que nos mantém, irmãos, da graça nós caímos já há muito tempo. Usando as palavras do apóstolo Paulo no livro de Gálatas. Eu preciso ver em que fundamento está a minha relação com Deus. E automaticamente eu preciso analisar a mesma coisa, mas em uma outra ótica. Em que fundamento está a minha relação com o próximo? Porque eu não posso relacionar-me com Deus fundamentado em minha justiça própria, mas isso também precisa ser uma verdade em relação ao próximo. Eu não posso me relacionar com o próximo fundamentado em nossas justiças próprias. Agora, Paulo fala, cara, que nós estamos em Cristo, nós já não conhecemos a ninguém mais de acordo com a carne. Por quê? Porque nós estamos em Cristo, e estar em Cristo propõe uma nova realidade, uma nova interpretação, a uma ressignificação da própria vida quando eu estou em Cristo. E às vezes é isso que está faltando para nós. E a ceia vem para nos mostrar a importância disso e fazer com que voltemos a esse fundamento. Qual fundamento? A graça. Temos que avaliar os fundamentos, pois isso é o que propõe a ceia. Ela propõe trazer à memória o que Cristo fez por nós. Lembrar que agora tudo o que fazemos ou deixamos de fazer precisa estar fundamentado na graça de Deus. Em outras palavras, nós podemos aprender a viver pela graça. E aí você pode procurar uma pregação lá no YouTube, Vivendo pela Graça. Preguei faz uns 10 anos, eu acho mais. Está lá no YouTube, procura lá. Como nós vamos poder viver pela graça? Nós não somos apenas salvos pela graça, mas nós precisamos aprender a viver pela graça. E quando eu entendo isso, eu preciso reconhecer a implicação dessa realidade. Agora, eu preciso chegar para o meu pai e dizer: Pai, me perdoe. Mas me perdoe como? Me perdoe assim como eu perdoo a quem tem me ofendido. Essa é a dinâmica comunitária da igreja. Isso é o que ensina para nós o Pai Nosso. Ou seja, a mesma atitude de misericórdia, perdão e aceitação que eu espero e recebo de Deus, que eu oro e peço para Deus, precisa agora também ser direcionada para o meu próximo. Quando eu entendo a obra de Cristo que libera essa graça e esse favor para mim, é impossível querer pedir perdão para Deus sem estar disposto a perdoar. É impossível querer pedir para ser mais amado por Deus sem estar disposto a amar, e assim sucessivamente. E o ponto importante que Paulo traz é que nós nos examinamos, olhamos para nós mesmos, olhamos para o próximo, para tomarmos essa ceia. E está implícito aqui a realidade do arrependimento. Ninguém passa por um autoexame para permanecer endurecido ou na prática do seu pecado. Todos passam por um autoexame para se reconhecer, confessar e se arrepender. Por isso Paulo diz: examine-se para comer, porque dentro disso se contempla o arrependimento. Nós nos examinamos entendendo o que é o Evangelho, o que Cristo fez por nós. Nos examinamos entendendo a graça, o perdão e a misericórdia, que ao mesmo tempo em que opera em mim, opera através de mim. Com isso nós vemos a ceia como uma ferramenta que traz manutenção para a nossa relação, tanto no âmbito vertical quanto no horizontal, para a nossa relação com Deus e com o próximo. E agora eu só vou ler o texto para terminar. Se o Tiago quiser vir vindo aqui, ele vai liberar os elementos.
1 Coríntios 11, 29 diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. O fato deles não estarem celebrando a ceia como deveriam estava gerando situações complicadas na igreja. E o 31 diz: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos, quando vocês se reúnam para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. E quantas demais coisas eu ordenarei quando for ter convosco. Por estar desprezando a ceia, não estar trazendo a importância ou colocando a ceia no seu lugar de importância, a igreja de Corinto ela estava sendo disciplinada pelo Senhor. O pecado, irmãos, não é algo que afeta apenas o indivíduo, mas também a comunidade. Uma igreja que na cerimônia enfatiza a unidade, mas que na prática não quer se aproximar, não quer nem esperar o outro para que possam comer. É uma igreja que desconsidera tudo aquilo que está celebrando. Uma igreja que celebra o sangue que a limpa de todo o pecado, mas que de alguma maneira continuam imersos na imoralidade. É uma igreja que desconsidera o teor da celebração que eles estão realizando. Uma igreja que celebra, que reconhece que são um corpo, uma família, são irmãos, mas que não podem resolver problemas simples e precisam ir aos tribunais levar as suas causas. Essa é uma igreja que está desconsiderando o teor dessa ceia. A ceia em Corinto, tá? Em Corinto, irmãos. Não é aqui, não. A ceia em Corinto era celebrada fora do espírito do Evangelho, fora das propostas do Evangelho. E as consequências disso, elas foram caras à igreja. A única coisa que eu não quero, irmãos, é que nós como igreja sejamos disciplinados pelo Senhor por não enfatizar o que Ele enfatiza, por não se preocupar com o que Ele se preocupa, por não dar atenção às coisas que Ele está dando atenção. E hoje nós aqui possamos compreender a oportunidade que nós temos de olhar para o alto com esperança, reconhecendo o perdão, o amor, a aceitação de Deus por meio de Cristo, de olhar para o lado com mais esperança ainda, entendendo que eu posso amar, perdoar, porque eu fui amado e perdoado. Eu posso resolver questões porque a minha questão com Deus, o pecado, foi resolvida. Em nome de Jesus, essa manhã, ao celebrar a ceia, que nós possamos ter essa consciência. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado pelo que o Senhor nos ensinou nessa manhã. E que em nome de Jesus, essa consciência em relação ao Evangelho apenas cresça em nosso meio, em nossa vida, em nossa família. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus. Diáconos, pode passar na ceia.